Olá, seja bem-vindo a mais um programa da OPS, Organização e Planejamento Social. Nós temos o intuito de tentar recriar a política, só que para isso nós precisamos de você. Então aqui hoje a gente também tem dois convidados que você vai poder participar sempre, também mande as suas perguntas para contato@mvcomunicação, que durante essa semana nós vamos responder assim que possível. Hoje nós estamos com o convidado Gilson Roberto Cabrini. Cabrini, muito obrigado pela sua presença. Obrigado você. E novamente estamos aqui também com o Denis Ferrão. Denis, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Melissa. Cabrini, eu queria começar o nosso bate-papo querendo saber um pouquinho de como foi a sua vida. Quais são as suas experiências? Bom, experiência política eu tenho um pouco e comecei minhas atividades como estudante com 15, 16 anos de idade. Qual foi a sua área? Eu sou bacharel em Ciências Contábeis e sou corretor de imóveis e também sou presidente da Associação dos Condomínios do Grande ABC e sou o diretor tesoureiro do sindicato Sinconed, que é o Sindicato dos Edifícios da cidade de São Paulo e Osasco. E a minha participação ultimamente tem sido dentro da área de condomínios, né, na área condominial. E, Você sempre atuou nessa área? Assim, os últimos 30 e poucos anos eu tenho atuado nessa área de condomínios e imóveis em geral. E como que tem sido essa experiência para você? Tem sido muito gratificante, porque a gente acaba conhecendo muitas pessoas e, como eu sou presidente, a gente promove muitos cursos para porteiros, zeladores, faxineiros, cursos para síndicos também. Recentemente nós demos um curso para 180 porteiros da região de São Paulo, da cidade de São Paulo, na Faculdade Campos Elíseos, né? Foi uma coisa muito boa, muito interessante, porque todos gostaram bastante. Inclusive, isso faz a gente crescer um pouco, porque ao dar aula você acaba tendo que estudar bastante também, né? Isso então fortalece o nosso conhecimento. Tem sido muito bom, felizmente. E a Associação dos Condomínios aqui do Grande ABC, ela também promove cursos para zeladores, porteiros, como eu já disse, faxineiros e síndicos também da região. Nós já fizemos diversos cursos que para zeladores e porteiros, no qual nós tivemos em torno de 120 pessoas participando. Foi muito bom. Hoje, quantos condomínios mais ou menos você atende? Aqui no Grande ABC existem aproximadamente entre 3.500 prédios até 4.000 prédios na região do Grande ABC, considerando Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, etc. Santo André, São Caetano, ABC. Que é quase uma cidade, ou até maior do que muitas cidades. Essa população que reside nesses condomínios todos é muito grande, né? Você pegar em torno de 4.000 prédios, multiplicar por aproximadamente 50 apartamentos. E dentro desses 50 apartamentos, cada um com 3, 4 habitantes, você imagina, não sei calcular isso agora, mas imagina a população como é grande, né? Com certeza, é muito maior do que muitas cidades que nós temos aqui na região. Inclusive, eu tenho um dado, que eu fiz uma pesquisa recentemente, aqui no estado de São Paulo. Sim. No estado nós temos 645 cidades. Bastante. E dentre essas cidades nós temos 296 cidades que têm em torno de 11.000 habitantes. Sim. E aqui em São Bernardo do Campo, nós temos um condomínio chamado Condomínio Tiradentes, que possui 3.000 apartamentos. Se a gente multiplicar isso por 3, 4 pessoas por apartamento, nós vamos ter uma população de mais ou menos 11.000 pessoas morando nesse condomínio. Então, eu sempre faço uma correlação entre as funções do prefeito e as funções de um síndico, que elas são muito correlatas, elas são muito iguais, né? Hoje, para você, a gestão de condomínio, você deve ter bastante problemas com a população em termos de atender as pessoas, as demandas delas nos mais diversos assuntos. Sim. Porque a população que vive dentro de um condomínio, claro, é a mesma população que vive na cidade, né? Sim. Então, os problemas são muito iguais, muito semelhantes. E a gestão que um síndico faz é muito igual à gestão de um prefeito. Eu sempre faço essas comparações.
Se você pega, por exemplo, um condomínio, ele tem lá parte que são comuns aos condôminos, né? Sim. E que é gerida, essa administração, a gestão feita pelo síndico, e ali você tem vias de transporte, por exemplo, dentro de um condomínio, além do acesso às garagens, etc., que já é uma via, né? Sim. Como tem na cidade também, a gente anda pela cidade, pelas ruas, etc., né? Assim que precisa ser respeitado. Isso também. Você tem também os elevadores, que também são vias de acesso aos apartamentos, né? Que são ciclo, né? Que a gente precisa percorrer para poder chegar dentro daquele apartamento. Você tem problemas com água, com luz, com esgoto, manutenções e conservações do condomínio. Inclusive falta de pagamento. Falta de pagamento, que é um problema gravíssimo hoje em dia. E uma má gestão acarreta toda uma problemática. Sim. Né? E é lógico, né? Esse trato com as pessoas, essa sua experiência em poder estar ali gerenciando, né, esse contexto de condomínios, traz uma experiência que é bastante interessante para o nosso projeto, né? Sim, motivo pelo qual eu fico muito feliz que ele tenha nos procurado para fazer parte desse, né, da equipe nesse contexto, porque nós focamos acima de tudo o planejamento, e o bom planejamento é essencial para qualquer boa gestão. Então, sem dúvida, é uma diretriz importantíssima a gente manter essa experiência em prol do bem comum. Assim como o condomínio também precisa ter o seu planejamento, né? Que precisa, o síndico, ao se candidatar ao cargo, ele Hoje precisa ter um você é programa candidato mínimo, né? a vereador de Santo André, pré-candidato. Eu sou um pré-candidato a vereador, juntamente com o nosso amigo Denis, que é nosso pré-candidato a prefeito, que eu conheci recentemente, mas passei a admirar muito, uma pessoa íntegra, idônea, pessoa que a gente confia ao primeiro contato, né? E nós estamos nesse trabalho em equipe, eu, ele, mais uma série de pessoas, tentando levar para Santo André um projeto, ideias que realmente façam com que a cidade tenha uma melhoria significativa, né? E para mim foi uma grata surpresa, porque em virtude das manifestações, de todas essas questões que a gente tem se envolvido para que, de fato, haja uma mudança no panorama político, para que haja uma mudança no país, na legislação, graças a Deus muita coisa já está, né, com os bons ventos e de forma melhor. E muita gente me procurando, porque o fato de eu ainda estar ligado, né, à Polícia Federal, embora eu não fale em nome da Polícia Federal, sou policial federal. E a sua área de atuação é, por enquanto, como policial federal, porém, hoje você não pode responder pela polícia, e sim apenas como um profissional. Sim, exatamente. Eu costumo me apresentar, né, para tratar de assuntos pessoais, perguntas que me são feitas aí em virtude da notoriedade do nosso trabalho, né, e na condição de pré-candidato a prefeito. Porque nessa ocasião, muita gente que não é envolvido com o panorama político diretamente, muita gente que está indignada com a situação atual do país, passou a se movimentar. E isso nos obriga a continuar caminhando, porque você faz parte dessa mudança, você faz parte dessa nova geração que há de despontar com uma nova política. Você esperava que tantas pessoas assim estivessem te procurando nesse momento? Não, eu não esperava. Justamente essa sensação de cumprir um dever, de poder colaborar com essas pessoas que me têm procurado, é que me levou a dar continuidade em propostas políticas, né, em direcionamentos. Na verdade, nós estamos na contramão da política tradicional, né? Então, hoje, tudo que eu já questionava há 4 anos, 5 anos atrás, hoje virou assunto do momento. E com a convocação que eu fiz nas redes sociais, diversas pessoas se apresentaram para fazer parte de um projeto, e assim foi o Gilson. O Gilson me procurou, falou: Denise, eu estou sabendo, né, você tem um trabalho diferenciado, eu tenho interesse em participar ativamente de uma nova política, de compor novos passos dentro dos bastidores, né, de mudança que o Brasil está passando, e até hoje eu estive desmotivado, mas depois que eu tive essa notícia, eu quero fazer parte desse projeto. Então, me tornou muito satisfeito, e isso faz com que a gente tenha força para continuar caminhando. Porque a sua entrada nessa área política, pelo que nós conversamos algumas vezes, você comentou que isso tudo foi vindo com o tempo. Parece que você disse que
O universo está conspirando ao seu favor. Na verdade... Conta um pouquinho. Na verdade, hoje, por indignação. Eu tive uma necessidade pessoal em 2010, né, eu contei até no meu problema, fiquei viúvo com 2 crianças pequenas, aceitei pela primeira vez o convite para sair candidato, porque para mim era uma necessidade pessoal eu trabalhar próximo da família, né, porque o meu trabalho, né, de operações eu viajo muito, o Brasil inteiro, a gente não tem horário, não tem rotina, e naquela ocasião eu precisava estar perto da família. Foi quando eu passei a questionar os bastidores da política mesmo, na condição de candidato naquela ocasião, muita coisa não, era incoerente. Foi né? quando você começou a se aproximar da política? Você começou a entender um pouco mais? Com certeza, já logo de imediato já visualizei essa condição de gastar uma fortuna numa candidatura, de onde viriam esses recursos. Hoje é claro, esses recursos que são colocados em prol de uma campanha, eles só basicamente vêm de 2 fontes: desvio de verba pública e fraude de licitação. Tem o fundo partidário, tem algumas doações que são legais, mas infelizmente o sistema é corrupto em si mesmo. Porque como funciona? O empresário vem, financia uma campanha, em troca do quê? Um candidato ele gasta uma fortuna na campanha dele, em 4 anos de mandato, ele não recupera esse valor, eu sempre toco nessa tecla, porque é aí que passa a situação a contaminar toda uma gestão. Porque o cara que subiu como político Sim. hoje, ele recebeu lá R$500 mil para fazer a campanha de um caixa 2, a troco de permitir que esse empresário faça parte da gestão próxima, futura. Como? Fraude de licitação. Isso hoje está caracterizado nas investigações, isso está claro. O público hoje consegue ver isso com toda a clareza do mundo. Agora, a questão é, você que está aí sentado assistindo o nosso programa e já conhece como funcionam esses bastidores, vai continuar procurando as pessoas que já fazem parte dessa situação esdrúxula, que sobe às custas do seu imposto, desviando verba? Ou você vai tomar uma atitude, ainda que não seja com a nossa equipe, se coloque à disposição, saia candidato, nos dê opção. Foi essa chamada que eu fiz, que tivessem gestores e administradores que pudessem fazer parte de um time, e hoje eu tenho um time, graças a Deus, que me traz orgulho e me obriga a continuar. E o Gilson é um exemplo disso. Gilson, deixa eu perguntar uma coisa. Sim. Só primeiro, prefere que seja chamado de Cabrini ou Gilson? Meu nome é Gilson Roberto Cabrini, né? Mas pode ser Gilson Cabrini ou Cabrini apenas. Eu vou deixar uma pergunta para você pensar, Sim. que a gente vai responder logo depois do intervalo. Mas eu queria saber o que é que te interessa tanto na política. Mas segura um pouquinho e a gente volta daqui a pouco. Voltamos com mais um programa Opus e hoje nós estamos recebendo aqui Gilson Roberto Cabrini e Denis Ferrão mais uma vez. E eu deixei, antes do intervalo, uma pergunta para o Cabrini. Cabrini, como que você se interessou pela política? Faz muito tempo já que eu tenho participado, não da política em si, mas em projetos sociais. Eu fui, por exemplo, fui encaminhador e fui o primeiro presidente de uma associação chamada Resic, lá no Camilópolis, no qual nós fundamos mais ou menos em 1982, 83. Essa Resic foi fundada, eu fui o primeiro presidente. E o que é a Resic? É uma associação de amigos de bairro, né, que existe lá no conjunto do Inocop, no Camilópolis, onde agrega lá 459 sobrados e 800 e pouco apartamentos, né? E ela existe até hoje, tem um pessoal que continua trabalhando, feito um trabalho muito bom lá para a comunidade toda, né? Mas o interesse que é pela política é mais ou menos assim. Existe um ditado que diz assim,
criar dificuldades para vender facilidades. As pessoas, os políticos, os canalhas políticos, né, o que eles fazem? Eles fazem a coisa de tal maneira que parece ser tão difícil ser político, que parece que é impossível você entender a administração pública, que é exatamente para a população se afastar disto, né? Então hoje, qual é o pensamento que existe na população brasileira? Ah, eu não gosto de política, a política não se discute, mas ele vai ser o reflexo dessa política. Ele vai ficar desempregado, já que, como hoje a economia está um caos total, existem aí praticamente 15 milhões de desempregados, né? Em função do quê? Em função da política. Por isso que é importante participar. Então, em função disso, nessa minha vida, mais de 40 anos que eu venho participando de associações, etc. Fui também do Conselho Fiscal da Federação das Sociedades Amigos de Bairro, que nem existe mais, né? Sou presidente atualmente dessa associação dos condôminos aqui do Grande ABC. E a política, eu sempre procurei estar um pouco afastado, não em função de falta de consciência, mas por nojo mesmo das excesso pessoas de consciência. Que fazem. Não da política, mas sim dos políticos, né? Sim. Quando eu conheci o Denis, depois de 1 hora ou 2 horas que nós havia conversado, eu falei, caramba, parece que acendeu uma luz lá no final do túnel com a figura dele, né, com essa pessoa aqui maravilhosa, que eu acho e deposito nele toda a minha confiança e tenho certeza. Às vezes ele tem cara de mal, mas ele Mas até não é legal, né? Apesar às de ser da vezes. Polícia Federal, né? Mas ele não é mal, não, né? Pessoa muito boa, pessoa do bem, e eu admiro bastante. Então voltou aquela esperança De ter algo diferente. de algo diferente, né? Da organização, planejamento social, né? Que é a OPS. É mais ou menos isto que eu penso da política. Apesar de todo o asco que me criou quanto aos políticos em geral, mas a política em si, eu acho que nós temos que participar mesmo, temos que trazer isso para a população, fazê-la caminhar junto com a gente, porque ela é quem leva isso para frente, ela que vai sofrer as consequências de uma má política. Sim. Que vai ser empreendida na cidade ou no estado ou no Brasil. Dele. Duas coisas muito importantes que você colocou, né? Nós estamos pagando um preço muito alto por se afastar dos assuntos políticos. Eu cresci afastado dos interesses políticos, né? Acho que é natural essa decepção que a gente tem dia após dia com os políticos que estão aí em voga, né? Nesse panorama tradicional. Então nós hoje, eu acho que a decepção pública também é uma força motriz. E é isso que está fazendo com que o Brasil mude. E por mais que se diga, política não se discute, futebol, política, começou religião a discutir, acho que mudou um pouco. Hoje, o poder da informação é muito grande, mas a divulgação da informação é maior ainda. Então não tem como deixar de chegar na população, desde da pessoa com mais posses até o pessoal que tem menos posses, a informação. O que você atribui isso, a essa informação disseminada? Eu atribuo a uma pessoa que mudou o mundo. Na verdade, o Brasil está sendo mudado por conta dessa pessoa que chama Steve Jobs. Né? Porque hoje não existe uma pessoa que não tem um smartphone na mão, que de imediato possa disseminar uma informação, e a relevância, às vezes, dessa informação passa a ser tão importante que forma opiniões. Então, hoje, você imagina, a indignação pública é tão grande. Tempos atrás, olha, vamos se reunir na Paulista, você mandava e-mail para o hall de pessoas ali cadastradas, já umas 100 pessoas, ligava para outros 25. Hoje, você convoca ali nas redes sociais, através do seu smartphone, você tem essa repercussão. Então, o que eu peço para a população? Faça uso dessa ferramenta. Procure o novo. Investigue. Aquele que você tem como líder, não fique satisfeito com as migalhas que estão te oferecendo, porque esse é o problema do Brasil. A pessoa se acostuma com aquela migalha e ela vai chegar até você só durante as eleições, viu? Porque depois vai chegar, sabe o quê, né? É a sola do sapato do mal político. E essa ojeriza, esse asco que o Gilson comentou, é o mesmo que eu tenho.
Agora, raras são as pessoas que se colocam à disposição do público para dar a cara para bater e fazer um trabalho diferenciado. Então, essa é a proposta da nossa equipe. A gente vê por aí, eu sou amigo do não sei quem, eu sou amigo... Aqui nós somos amigos da população e nós somos uma equipe. Essa equipe está à disposição justamente por conta dessa solicitação pública. E quando as pessoas podem entrar em contato, inclusive com essa equipe? Talvez por Facebook? Como Não, é muito fácil nos localizar hoje no Facebook, né? Denis Ferrão tem uma página 1, Denis Ferrão 2, porque né, já está lotado. O Gilson Cabrini também, todos os nossos pré-candidatos têm uma página delineada no Facebook, né? E nós estamos à disposição, porque a ideia justamente é esse chamamento público para que a gente consiga afinar, alinhar o nosso plano de governo, né? Quando a gente se fizer candidato, né? Porque nós estamos agora numa condição de pré-candidato, a lei permite que nos apresentemos como pré-candidato em virtude das alterações, então é através disso que a gente vai estar formando um plano de governo com uma gestão pública eficiente. E com uma participação popular que é de suma importância, porque não tem como você formar um plano de governo sem ouvir a população local. Isso daí é uma coisa que não cabe. Pode falar bastante disso? Com certeza, tem toda a expertise para gerenciar essa parte. Nesse trabalho você tem bastante disso. Como que é o receber a reclamação do público e tentar lidar com isso? E isso, como é que você consegue implantar na política? Olha, primeiro de tudo é preciso filtrar algumas coisas, né, que chegam para a gente, de reclamações, etc. e tal, e dirigir essas reclamações para os seus devidos lugares. No caso do síndico, eu gosto sempre de falar do síndico, porque é uma correlação muito íntima com a prefeitura, né? O Denis falou em licitação, por exemplo, que são fraudadas, são corruptas e tal. No caso do condomínio, também, quando você faz uma concorrência para instalar um novo interfone, etc., também pode ocorrer ali a corrupção, né? Então, por isso da importância do condômino, da população, no caso da prefeitura, mas do condômino no prédio que ele mora, da sua participação. Assim como o condômino deve participar de todas as assembleias que existem no seu condomínio, acompanhar para e passo o que está acontecendo na sua casa, porque ali onde ele mora é a casa dele. Ele precisa tomar cuidado com as pessoas que colocam no poder, ou então na administração da sua casa. Assim também se passa na cidade. Nós, quando elegemos um prefeito, é preciso tomar muitos cuidados para que este prefeito cuide bem da nossa cidade, onde nós temos a nossa casa, onde nós moramos. Então essa participação é muito importante, né, Denis? Essa cobrança que deve vir depois também tem de suma importância. As pessoas devem participar mais através das associações Amigos de Bairro e outras entidades que existem. E às vezes ir na Câmara, acompanhar na internet o que está saindo do político, o que está saindo não só do político, mas da política como um todo. É isso, assim como ele deve participar das assembleias do seu prédio, deve também ir até a Câmara e ouvir lá o que o Poder Legislativo está falando, está colocando, né? E sentir isso e acompanhar e cobrar, principalmente haver essa cobrança intensa do poder público, né? Denis, você acha que hoje essa população está atrás de saber o que o político que eles votaram está fazendo, ou eles estão apenas com a massa? Não, Existem alguns movimentos para um ou outro. Não é o convencional a pessoa estar cobrando aquela liderança que ela escolheu, ou seja, o político que está hoje no sistema, né, eleito ou que ele apoiou no decorrer da campanha. Mas vamos dizer que hoje a notícia chega até ele com muito mais facilidade. Então, basta mesmo procurar. que ele não procure, sabe. Agora, uma coisa é clara, eu tenho visto isso muito claramente na situação atual. Vou falar todos, mas praticamente a maior parte das pessoas que chegaram no poder, através desse sistema corrupto, se beneficiou dele. Então, como funciona? Recebeu lá 500 mil reais por baixo dos panos para fazer a campanha. Registra uma parte, põe 100 mil reais no bolso, gasta 200 em alguma outra coisa, põe o restante na campanha. Ou seja, se beneficiou
dessa doação que veio por baixo dos panos. Todos eles fizeram parte desse sistema. Qual é o interesse que um político hoje, que já está aí na frente atual, atuando na administração ou no legislativo, de mudar o sistema? Nenhum. Não tem nenhum interesse. Então, se o público hoje não pressionar, as alterações não vêm. Quando chegam as alterações, com certeza existem vírgulas nas leis que eles estão, nos projetos de leis que eles estão protocolando. Então, ali as segundas, terceiras e quartas intenções estão natas. Então, é necessário sim que se fale sobre política, que cobre os seus políticos, os seus líderes e mais, que fiscalize até onde, de fato, aquela lei que está sendo proposta, a lei é idônea. Né? Então, precisa sim. E quem tem informação tem poder. E se a Constituição diz que o poder emana do povo e para o povo, então você tem que ter informação para conseguir mudar o Brasil. Então, venha com a gente, continue nos acompanhando, procure, se possível, divulgue o nosso trabalho, porque nós não teremos dinheiro de Caixa 2 para investir numa campanha. Nós dependemos exclusivamente de você poder nos ajudar com os compartilhamentos, para que saibam que existe uma opção, uma equipe, no momento ideal, hoje, na condição de pré-candidatos, mas que estamos formando um trabalho que vai fazer a diferença, se Deus quiser, ainda para o Brasil. Com certeza. E eu fico satisfeito com a equipe que Deus me colocou, né, em mãos para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho. Muito bom, muito obrigado. Denis, eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez no nosso programa. E, Cabrini, eu queria que você deixasse aí um recado do que você espera para o futuro do Brasil. Espero muito, né? Principalmente porque eu tenho filhos também, a gente espera muito que o Brasil melhore bastante, que tenha muito progresso, muito trabalho e que os nossos filhos e netos recebam um país fortalecido, com muita saúde, educação e trabalho. Muito obrigada pela sua participação e eu agradeço você também que ficou com a gente. Não perca o nosso próximo programa da OPS. E também sempre mande a sua pergunta para nós, mande a sua denúncia, mande o seu comentário para contato@mvcomunicação.com.br. Até mais.